grande profecia para o fim dos tempos. Naquele dia cantarão este canto em Judá, né? Tudo isso aqui é a imagem da igreja celeste, do dia final, né? Do povo de Deus, que nós já somos em parte tudo isso, mas seremos plenamente no dia do Senhor. Fala lá então de uma cidade fortificada que é a nossa segurança. Essa cidade fortificada é a imagem da igreja, né? O Senhor a cercou de muros, antemuros. Isso vai aparecer depois lá no Apocalipse, a Jerusalém celeste, a igreja cercada de muros, né? Mas essa cidade fortificada também é a nossa alma, também é o nosso coração. Nós também somos convidados a ser por dentro uma cidade com muros, que guarda a presença de Deus, né? Que guarda a presença do Espírito Santo. E aí vai dizendo, né? Abriu essa cidade, ela abre as suas portas para que entre o quê? Então quem é que vai entrar no céu? Aí dá 3 características do povo: um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. A esses Deus dará uma paz que não tem fim, porque confiaram no Senhor, esperaram no Senhor por todos os tempos, tempo bom, tempo mau, alegre ou triste. Aquele que é capaz de esperar em Deus, né? Continuar firme na fé que tem. E aí vai dizendo de tudo que Deus vai fazendo. E essa Jerusalém celeste é inclusive onde pisá-la, ou seja, o chão dessa cidade, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Deus que vem para realizar a justiça, Deus que vem para recompensar os seus pobres, os seus humildes. Mas o povo tem então 3 características: é um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E essas são as 3 características que nós temos que encontrar em nós mesmos e buscá-las. Primeiro, justiça. Um povo justo. Justo é aquele que vive os 10 mandamentos e é aquele que não está devendo nada para Deus. Às vezes a gente está devendo para Deus, né? A gente está dando umas bolas fora com Deus. Justo é aquele que não deve para Deus, não deve para o outro. Às vezes nós estamos em dívida com o outro. São Paulo vai dizer na sua carta: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que a gente deve todos os dias mesmo. Então, ser justo. Eu não estou defraudando a Deus, porque Deus tem seus direitos, né? Você sabe que às vezes nós estamos tão acostumados a pensar que Deus é amor, e Ele é amor, que a gente esquece que Deus é destinatário das coisas também, né? Então a pessoa vive a semana inteira, Deus dá tudo para ela, do oxigênio ao emprego, tudo. Chega domingo, na hora de ir na missa, a pessoa pega e pensa assim: mas eu trabalhei a semana inteira, fulano quase nunca vem, está corrido, né? Acho que eu não vou não, Deus vai entender, Deus é amor. Tá, todo mundo sabe que Deus entende que Deus é amor, mas tem gente que não consegue enxergar que Deus é destinatário. Eu devo algo a Deus, ou eu não devo nada para Deus. Eu não devo gratidão, eu não devo adoração, eu não devo louvor, eu não devo nada a Deus. Deus é um queridão, você faz o que você quiser com Ele. Deus é destinatário das coisas. E é porque muitas vezes nós não sabemos destinar a Deus, endereçar a Deus, que a gente anda perdido, anda vazio, anda entediado, anda querendo morrer, anda infernizando a vida alheia, anda precisando de um outro que me carregue no colo. A vida tem destino, destinatário. Não é assim no correio? Remetente, destinatário. Para onde é que vai isso aqui? Então a nossa vida, ela tem tantos potenciais, ela tem tantas possibilidades. Quem é o destinatário disso tudo aqui? Então um povo justo não ficar devendo a Deus. Deus tem seus direitos. Nós temos nossas dívidas com Ele, né? Um povo que é justo, cumpridor da palavra. E por cumpridor da palavra, daí não é só necessariamente os 10 mandamentos da lei de Deus. Cumpridor da palavra é cumpridor do Espírito, da unção, do pano de fundo, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Mas quantas vezes a gente pergunta assim: padre, mas é pecado se eu não tereré? É pecado se daí eu pegar e não... A gente coloca uns não, as coisas que a gente não está querendo fazer, né? Porque, sei lá, por qual motivo a gente não está com muita vontade de fazer, não nos apetece fazer aquilo. Aí a gente quer perguntar para o padre, para a freira: é pecado se eu não... E é aqui que está o cumpridor da palavra. A gente sai dessa dinâmica do é pecado. Tem coisa que não é pecado, ou é pecado. Tem coisa que faz parte do espírito do Evangelho de Jesus, da conveniência do Espírito de Jesus. Então ser cumpridor da palavra. E aí, daquela moção interior
que a palavra de Deus dá a você e não dá a quem está sentado ao seu lado. Tem hora que Deus fala com você, não fala com a tua mulher, não fala com o teu marido, falou com você. Olha só, não falou com o teu padre, não falou comigo não, falou com você. Cumpridor da palavra, cumpridor daquela ideia espiritual dentro de mim. Cumprir a palavra se atualiza dentro de cada um de nós, né? Então a gente vem na igreja, por exemplo, escuta uma palavra, o padre explica a palavra e todo mundo entende a mesma coisa. Mas aí, no que todo mundo entende a mesma coisa, cada um entende uma coisa específica. Porque cada um é uma história, cada um é um conjunto de pensamento. Tem algo na missa de hoje, quando ela acabar, que só você entendeu, cumpra. Só eu entendi, que eu cumpra. Então um povo que é cumpridor da palavra, daquilo que o Espírito Santo atualiza dentro de nós, de modo único e próprio, porque cada um de nós é um só, é único. O povo é justo, é cumpridor da palavra e ele é firme em seu propósito. Porque a nossa vida com Deus ela é feita de propósito. Quando você casou na igreja, você fez propósito. Eu te prometo. Você recebe, você aceita? Sim, sim, sim. Aquilo é propósito. Ordenação sacerdotal de um padre tem propósito. Mas o primeiro propósito da nossa vida é o batismo. Vá no batismo, que a gente confirma na crisma. Não tem umas perguntas lá, se a gente renuncia, se a gente crê, sim ou não, propósito. E fora os outros propósitos, né, que a gente às vezes vai fazendo com Deus ao longo da vida, porque o Senhor se apresenta diante de nós e nos convida a algumas coisas. Então, ser firme no propósito. Tudo isso é como cavar a vida na rocha, não é? É como furar a pedra. E aí vem então a imagem do evangelho de hoje. Jesus após, estamos aqui em Mateus capítulo 7. Isso aqui é o final do Sermão da Montanha. Após Jesus ter explicado tudo aquilo que começou com bem-aventurados os pobres em espírito. Aí são 3 capítulos onde Jesus vai explicando e aprofundando as bem-aventuranças. Jesus então vai dizer: e nem todo aquele que me diz, né, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas quem põe em prática a palavra. Meus irmãos, a fé e a superstição, elas andam assim coladinhas. É uma linha muito fina e você sair da fé e virar supersticioso. E você ser um supersticioso que acha que tem fé. As pessoas não praticam o evangelho. Elas, quando muito, 10% delas, diz o IBGE, eu não acredito que é tudo isso, vêm à igreja semanalmente. Não é tudo isso. Você vai dizer, porque 10% dos católicos vão à igreja. Gente, não dá 10% nunca. Nunca na vida. Você quer ver? Pega o nosso Alto Piquiri aqui. Com toda a evangelização que nós temos. Esses dias eu fiz a conta, na Pão do Lápis. Tantas pessoas na matriz, final de semana, 1.300, somando as duas, né? Mais as capédulas, eu fiz uma conta. Desconta, né? 80% é católico, 83% é católico, diz o IBGE, blá, 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 blá. Nós aqui, a muito custo, somos 25% de católico praticante. De cada 10 pessoas de Alto Piquiri que se dizem católicas, 2,5 vêm à igreja. Sei lá, você então muito iludido. 30% de nós, mas estourando a conta. Você imagina lugares um pouquinho maiores do que nós, que não tem essa história toda de evangelização. Não dá 10%, mas nunca na vida. Mas vamos lá então. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. As pessoas juram que elas têm fé, quando na verdade elas têm umas superstições cristãs. Então ela não deposita a fé dela no patuá, na mãe não sei o que do tambor, porque não é da cultura dela. Então ela tem lá uma imagem de Nossa Senhora em casa, ela carrega algum adereço católico no corpo, ela talvez casou na igreja, trouxe os filhos para batizar, e sexta-feira santa ela fez bacalhau. Não é isso? Fez a bacalhoada, o peixe dela, com muita batata, muito pimentão, tudo que é cor, cebola, né, um fiozinho de azeite, um arrozinho branco que pede um creme de milho. E como veio visita, um negócio desse, uma tacinha de vinho também não é que mata, né, gente? A gente sabendo beber, não tem problema. Sexta-feira santa geralmente é um calor, que Deus o livre, que pede um sorvetinho de sobremesa. Mas ela jura que ela é cristã. Ela jura que ela tem fé. Quando na verdade ela não tem fé, ela tem uma superstição em Nossa Senhora. Ela tem uma superstição em Jesus. Aí vem na missa,
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas quem põe em prática. Prática. E a gente acha que praticar o evangelho é vir na missa. Não, vir na missa é um aspecto do praticar a fé cristã católica. Prática. Prática é aquilo que acontece após a bênção final, no dia de hoje. Hoje é uma quinta-feira. Prática. Praticar o evangelho que me manda ficar quieto. Mas eu vou falar. Que me manda sorrir e terminar esse assunto, vida que segue, mas eu preciso brigar com ele. Que me manda manter os olhos fixos, mas eu preciso olhar dos lados, porque afinal, né, é complicado, né? Que me manda perdoar, mas eu perdoar? Virar tapete dos outros? A prática do evangelho. Praticar o evangelho. Prática. Gente, o momento onde a gente não pratica o evangelho, basicamente, é a missa. Qual é a prática do evangelho que tem aqui? Vir aqui e tentar não atrapalhar os outros. E claro, vir à missa é uma prática do evangelho. Mas a quinta-feira, esse dia hoje, vai nos dar assim 1000 oportunidades de praticar o evangelho. Essa aqui é uma. Mas o dia não acaba na bênção final, acaba. E de em paz o Senhor vos acompanha. Você vai para casa, deita, dorme, acorda amanhã e vem de novo. Não, meu filho. Praticar o evangelho. E Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. E sim, a primeira vontade do Pai que está no céu com relação a você e a mim é que a gente se sente para ouvir. É que a gente venha ao Monte Santo, coma do pão, do banquete, da homilia de ontem. Isso também é vontade de Deus, por óbvio que isso também é vontade de Deus na nossa vida. Mas pôr em prática a palavra. E aí Jesus vai dizer, e nós vamos entender aqui, o furar a rocha. Num primeiro momento, a partir da prática da interiorização, da meditação, da reflexão espiritual, Jesus diz, portanto, quem ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, que foram ditas no alto da montanha, e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a casa na rocha. Então aqui está a virtude, é uma virtude humana isso aqui, não é nem espiritual, a virtude da prudência. Ser prudente, ou seja, a pessoa que calcula os perigos, né? Calcula o risco, calcula como é que eu faço para chegar onde eu tenho que chegar. O nome disso é prudência. Quem olha para onde tem que chegar e vai sem fazer pergunta nenhuma é um imprudente. O prudente, ele pergunta, como é que eu faço para chegar onde eu tenho que chegar? Né? Isso é prudência, calcular o perigo do caminho, não para ficar em casa, para ir. Então quem ouve e põe em prática tem o dom, está usando a virtude da prudência, não vai desperdiçar as palavras de Jesus. É como alguém que construiu a casa sobre a rocha, construiu a vida sobre a rocha. Mas tudo começa no que então? Escutar. Escutar no sentido de entender, não é para entrar numa orelha e sair na outra, né? Escutar, entender a palavra de Jesus. E aqui já está o primeiro metro de rocha a ser furado. Escutar e entender. E o nome disso, meus irmãos, se chama meditação. Qual é o nosso problema? A grande maioria das pessoas, elas são rasas. Elas são o outro tipo de gente que diz assim, mas aquele que escuta as minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, destrambelhado, que pegou tudo que tinha, todo o sonho que tinha, todo o dinheiro que tinha, foi lá, financiou no banco e saiu construindo uma casa em cima da areia. Não vai aguentar nada isso aí. É o desperdício da vida, é o desperdício da fé, né? Veja, construir uma casa na areia. E a pessoa gasta tempo, gasta anos da vida, gasta o dinheiro que não tinha construindo uma casa, construindo uma história, construindo um sonho, construindo um nome. Mas está onde isso? Na areia. Vai cair tudo em cima da própria cabeça. Que triste isso, não é? Antes fosse impossível construir na areia, mas é bem possível construir na areia para depois cair em cima da minha própria cabeça. Porque falta a prudência. Por quê? Porque é raso. Na areia é rápido e fácil cavar. Difícil é cavar na rocha. Na rocha demora mais para ficar pronta a casa. Já está todo mundo com a casinha pronta. Lembra da história dos 3 porquinhos? Fazer de palha, fazer não sei do que, rapidão já tem uma casa para morar. Construir a casa do jeito certo é vagaroso, é devagar. Aí todo mundo tem, só eu que não tenho. Todo mundo conhece, só eu que não conheço. Todo mundo já possui, experimenta, só eu que não. Não é isso? Esse é o pecado da adolescência, por exemplo. Por que adolescente é um ser perigoso?
Porque eles não têm paciência. Todo mundo já namora, todo mundo já comprou uma bis, todo mundo vai na Expo Perobal, só eu que não. Então eu estou ficando para trás na vida, né? Eu estou ficando para trás. Eu preciso alcançar as pessoas. Aí sai destrambelhadinho na vida, cai tudo na cabeça. Mas o primeiro metro, minha gente, de rocha a ser furado é a meditação, é a oração pessoal. A grande maioria das pessoas, elas são rasas. Elas escutam um pai e uma mãe falar a vida inteira a mesma coisa na orelha. Primeira oportunidade que a pessoa tem de pôr aquilo em prática, ela faz besteira. Passa a vida, coroinha mesmo, passa a vida na igreja. Muitos de nós somos criados dentro da igreja. Escuta. Chega uma hora que você precisa praticar isso aí, sem ninguém do seu lado, correto? Sim ou não? Você precisa pôr em prática o que você tanto escutou. Não sabe nem por onde começa. Por quê? Porque nunca cavou a rocha, não do vir à igreja. Vir à igreja é o martelo, é a broca com a qual você cava a rocha. Nunca cavou a rocha da reflexão, da meditação. Nunca pegou tudo que escuta e se esforçou de entender aquilo, de aprofundar aquilo. Então fica raso na areia. Então, por exemplo, às vezes a gente escutou 1000 coisas, 1000 sermões, 1000 pregações sobre dinheiro, sobre desprendimento, certo? Só que não medita, não cava nessa rocha. Por quê? No primeiro momento você escuta algo sobre isso, você fala, mas isso é difícil, hoje em dia ninguém vive essas coisas, né? A gente vai fazer papel de bobo. Meu irmão, cava o que você está ouvindo. Cavuque, e é você que faz isso por você. Eu não posso fazer isso no seu lugar, nem você por mim. Cavuque essa ideia, vamos, gasta tempo, gasta suor, faz silêncio, vai rezar isso, mastiga dentro de você, vamos, fura, não quer furar. É uma mistura de preguiçoso com apressado. Não quer furar. Aí fica sempre na areia rasa do papel do dinheiro, do perdão, do desprendimento na vida. Quando pela primeira vez for enfrentar na vida o assunto dinheiro, desprendimento, vai fazer o quê? Vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Vamos pegar um outro assunto da vida. Casamento. Casamento, sacramento do matrimônio. Vamos pegar lá, sacramento do matrimônio. Passa uma vida vindo à igreja, ouvindo falar sobre sacramento do matrimônio. Primeira oportunidade que tiver de ir morar junto, vai morar junto. Como se nunca tivesse escutado o valor da Eucaristia, o valor do sacramento, como se nunca tivesse escutado que a Eucaristia vale muito mais que o brigadeiro da festa, que você está esperando ter dinheiro para fazer essa festa, nunca vai ter dinheiro. Entra numa orelha, sai na outra, porque tem preguiça. Tem preguiça. E tem apego. Aí a pessoa pega e fala assim, não, padre, o senhor está certo, né? Quem somos nós para discutir com o senhor? Mas é que assim, né? Oa. Cava essa rocha. Juntado com fé, casado não está. Cava essa rocha. Matrimônio. Cava essa rocha, medita isso um pouco. Conversa você com você mesmo. Vai, fura essa rocha. É doído. Dá um suador. Machuca a mão. Ache você os caminhos para isso. Fura essa rocha. A igreja te deu uma rocha chamada matrimônio. Vai lá e fura ela. Constrói. Não fura. Não fura. Não tem 30 centímetros de profundidade. Primeira ocasião que tiver entre a gente que podia casar, né? Mas se for casar esse ano, daí não dá para fazer aquela festa. Você sabe que o meu sonho é o vestido do empório, não sei o quê. Porque você sabe, né? A gente vai casar, mas assim, o meu sonho é conhecer Fortaleza. Então, se for para não ir passar na lua de mel em Fortaleza, no Caribe, então não sei o quê. É você que conversa, você com você mesmo e cava a rocha. Não cava a rocha. Está na coisa rasa da areia. Primeira oportunidade que tiver, vai fazer besteira. Algumas besteiras, queridos, a gente fez ou faz na vida por fraqueza mesmo. O diabo é sem vergonha. O diabo sabe fazer a gente tropeçar. Mas a grande maioria, queridos, é porque a gente é raso, tosco e vulgar. Já não pensa as coisas. Cava na rocha, você passou uma vida inteira ouvindo.
Cava na rocha, vamos, cria fundura nisso aí, cria alicerce. Então, cavar na rocha é, em primeiro lugar, queridos, meditar. Uma das coisas mais poderosas que tem na vida, e o ser humano às vezes, ele é tão difícil, ele está tão machucado, que às vezes a gente nunca consegue nem chegar nisso. É um sonho meu, vamos ver se dá certo. Coisa mais poderosa na vida, mais formativa que tem na vida é retiro de silêncio. Retiro de silêncio. Aquele retiro onde o pregador fala alguma coisa, explica uma ideia. Você pega a sua Bíblia, você pega um caderno, aquela ideia ali explicadinha em 4, 5 palavras, e você vai ficar marcado num relógio, 1 hora na frente de um sacrário, debaixo de uma árvore, onde você quiser. E dali você não sai. Os exercícios espirituais. E tem o clássico, né, de Santo Inácio de Loyola, o de 30 dias, que ali tem todo um trajeto ali dentro. Por que isso? Porque de fato o que nos confirma, nos abençoa na vida, o que nos muda, o que nos dá norte, é aquilo que dentro de nós ficou profundo. E por que algumas pessoas são tão difíceis, machucadas e não mudam nunca? Porque elas cavaram dentro de si profundidades. Mágoa, ressentimento, pornografia, avareza, ganância, ódio. Entende? Desde que nasceu, desde que é menininho, todo dia dedica 20 minutos, meia hora a remoer, que a minha sogra falou que eu estava gorda no Natal de 89, sabe, a remoer uma ambição, e ver vídeo de carro, e ver vídeo de construção de não sei, e a pessoa cavuca aquilo dentro dela, há anos que você está cavucando dentro de você, e aí vai criando umas enormidades dentro de si, que depois o evangelho quase nem entra dentro de nós. Portanto, queridos, nós somos aquilo que a gente cavuca. Você é o que você cavucou dentro de você. Eu sou o que eu cavuquei. Aí você pode dizer que um é convicto, intrépido ou é teimoso. Você escolha a palavra que você quiser. Mas a gente cavuca a nossa alma, a gente fura essa rocha. E a primeira rocha que a gente tem que aprender a furar, ela se dá na oração pessoal, na oração de meditação. Se não, meus amados, é uma vida toda falando Senhor, Senhor, e não comendo carne vermelha na sexta-feira. E a gente é raso como areia, porque a gente não gasta tempo dentro de nós. Não gasta tempo dentro de nós. A gente não considera sozinho as coisas. Vá pensar você, vai rezar você, se enfrenta lá com Jesus. Não vai contar para o padre, conta para Deus. A gente tem uma mania de derramar tudo no outro. Eu não sei, vai no sacrário, fica 15 minutos ali. E fala para Jesus que aquela uma é um filho de uma que tinha que morrer, que tinha que pagar e que você não entende. Fala com Jesus, não vem marcar horário comigo, fala com ele. Derrama nele. Aí Jesus fala assim que a gente tem que perdoar. Mas o nosso senso de justiça quer voar no pescoço do outro. Mas se Jesus disse que tem que perdoar, e eu acredito que você tem fé e eu tenho fé, nós temos um desafio agora. Perdão virou uma rocha. Perdão não é areia. Perdão é rocha. Então eu vou encontrar um jeito de concordar com Jesus. Eu vou ter que arrumar um jeito de concordar com Jesus. E o que é isso? Cavar na rocha. Entende isso? Obedecer a Deus. E para quem é religiosa tem um voto de obediência. Nós, padres diocesanos, temos obediência ao bispo. Aliás, hoje é quinta-feira, dia dos despachos do bispo, né? Lá pela hora do almoço vai estar nos Instagram de todo mundo aí, as designações do bispo para os próximos anos, e que toca a nossa paróquia também, vai ter notícias sobre nós lá, do que vem pela frente. É obediência. Aí a fé me diz que eu tenho que obedecer. A Bíblia tem um monte de texto bonito sobre obediência, mas eu não estou querendo obedecer, porque eu tenho os meus apegos, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus planos, normal, tudo certo. Aí quando eu preciso obedecer, eu dou chilique, eu deprimo, eu perco a fé. Ou seja, ouvi várias e várias vezes ao longo da vida sobre obediência e eu nunca cavuquei isso. E às vezes a obediência me contraria. Então o que eu preciso fazer? Bom, se Jesus fala assim, mas a minha vontade fala assado, eu preciso cavucar o assim, até que o assim seja meu. Eu preciso gastar a minha mente mesmo, a minha inteligência mesmo.
Você pega, você lê outro texto, você vai, você reza, você chora, você conversa com alguém, você vai. Por quê? Porque eu tô cavucando a rocha, eu quero entrar na rocha. Senão a gente vive rasinho, e quem vive rasinho, a vida cai na própria cabeça. Ergue a mão para ver quem quer. Cavucar mesmo, com vontade, com gosto, com força na areia. Mano, deixa eu terminar a frase. A outra ali é advogada caindo nesses golpes. Você não sabe que as linhas menores do final é que muda a vida da pessoa? Agora é para valer. Então ergue a mão quem quer muito, com vontade, com fé, cavucar na rocha, que é Cristo, o Evangelho. Então bate nessa coisa que está em cima do pescoço chamada cabeça. Fala, eu preciso meditar, rezar sozinho usando a inteligência. Vamos de novo. Meditar, rezar sozinho usando a inteligência. Mais uma vez. Meditar, rezar sozinho usando a inteligência. Para quê? Para concordar com Jesus. Para dar esse obséquio da inteligência chamado fé a Deus. De novo, rezar sozinho, meditar, usando a inteligência para concordar com Jesus. Fala assim, mas eu não estou concordando com isso aí não acho muito certo isso aí não, está errado isso aí. Então fala para você mesmo, então falta mais 1 metro de rocha para furar, 1 hora você fura e acha água. Rezar sozinho, meditar, usando a inteligência, para ter profundidade. Para quando a vida me der ocasião, eu construir sobre algo que não vai cair na minha cabeça. E Jesus é essa rocha no seu evangelho, na sua doutrina. E quem anda com Jesus por um tempo vai fazer essa experiência na vida. Eu estou ficando para trás. Eu sou o único que... Ninguém, né, só eu que... Ótimo, você está indo na rocha, está todo mundo indo na areia. Aguenta aí, fica aí. A fé, ela comporta esse tempo da solidão. A fé, ela comporta o tempo do atraso. Você fica sozinho e para trás. É isso aí mesmo, não tem nada de estranho acontecendo. Mas depois que essa casa está pronta, ela não cai mais. E aí vem essas ocasiões da vida que Jesus vai chamar de chuva, enchente, vento, temporal, que se abate sobre todo ser humano que está vivo, quem vem na igreja, quem não vem na igreja. E aí, meus irmãos, aquilo que não derruba, lava. Não é assim? Vê uma chuva, se não levar embora o telhado, lavou o telhado, até trabalhou para nós, né? Esqueceu o carro lá na rua, vem aquela chuva. Se a chuva não levar o carro lá para baixo, lavou o carro. Nem vou gastar dinheiro no lava-cara ali essa semana, que a chuva lavou. Então, o que não derruba, lava. Mas para estar na rocha que é Jesus. E todos nós enfrentamos, em alguns momentos da nossa vida, sem que a gente queira, simplesmente porque a gente está vivo, enchente, chuva, vento e temporal. Isso acontece conosco, são as provações da vida. São as coisas próprias de quem está vivo. E são também as nossas mazelas interiores, né? Às vezes a chuva, o vento e o temporal são as minhas feridas não curadas, são as minhas inclinações ao pecado, que é diferente da sua, que é diferente da dela, que é diferente do dele. E aquilo vira um temporal dentro de nós, mas eu preciso estar na rocha, eu estou na rocha. Esse problema vem, essa luta vem, ou essa tentação vem, e ela já me encontra na rocha da compreensão disso. Por quê? Porque tudo que entrou pelas minhas orelhas eu não desperdicei, eu não esqueci. Eu meditei, eu pensei, eu ponderei, eu anotei, eu gastei algum tempo sozinho furando rocha. Senão, gente, a gente morre, passa essa vida na terra, né? Fica velho, o cabelo cai, a barriga cresce, o joelho dói, o olho não enxerga. A pressão sobe. Não pode mais comer um docinho porque é diabetes. E a gente chega nessa fase da vida ainda muito juvenil. Muito juvenil. É tão triste você ver uma pessoa que devia ser mestra, devia ser sábia, devia estar dando conselho para os outros. Ela não sabe nada. Ela fala igual um adolescente fala. Ela tem medo igual uma criança tem medo. É ansioso igual um garoto de 14 anos. É chiliquenta igual uma menininha de 15. Sabe, é esparolado igual um garotão que pela primeira vez pegou um dinheirinho na mão. Ele já quer comprar um Golf rebaixado, 2002, 250 mil quilômetros rodados. Primeiro 1.500 conto que ele pega na mão, ele quer financiar um Golf, cara. Tá isso na cabeça do moleque que acabou de fazer 18.
essa ansiedade, essa coisa. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Fala para quem está do seu lado com todo carinho, me ajuda. Fala assim, mas você está velho. Você está velha. Parece uma criança em corpo de velho. Não, aí não dá. Por quê? Porque passou a vida, querido, sem furar a rocha do evangelho. Porque não reza, porque não medita. E aqui entra um papel no nosso crescimento espiritual, psíquico, enfim, espiritual, que é a memória. A gente precisa ter memória. Jesus não falou fazer isso em memória, ou seja, não esquece de mim não. Não esquece do dia que eu lavei o pé, até do traidor, e fiz um pão ser eu, antecipado da cruz. Não esquece disso não, fazer memória é muito importante. Bate de novo na cabeça. Fala memória. Fala reter algo. Nesse espaço que está entre uma orelha e outra, a ponta do queixo e o coco. Nesse espaço, algo tem que ficar aqui. Tem que fazer memória. Daí você sabe como a gente guarda na memória? Diz que tudo aquilo que a gente escuta, olha eu gastando serviço à toa. Tudo aquilo que a gente escuta, a gente não retém nem 20%, não é isso? Tudo aquilo que a gente escuta e vê, 25% a 30%. Se eu escutar e ver o que eu estou escutando, né? Já retém um pouco mais. Se eu escutar, ver e escrever o que ficou, vai para 50%. Né? Se eu escutar, ver, escrever e ensinar alguém, 90%. Por isso que o testemunho da fé é importante. Por isso que não ter vergonha de falar de Deus, dividir algo com Deus é importante. Escutar, ver, reter e ensinar. Quem ensina nunca mais esquece. Quem já fez faculdade vive esse drama, né? E o problema da faculdade de teologia tinha uns 2, 3 professores que era assim, eles tinham 6 meses de aula para dar, eles davam ali 1 mês de aula. Depois de 1 mês de aula, 40 dias de aula, divide a sala em um monte de grupo, distribui as tarefas, coisas, semana que vem todo mundo começa. Aí você fica 4 meses da sua vida vendo um amigo apresentar trabalho, dá uma raiva. Mas tinha o único lado bom, e esse é o lado bom. Tudo que a molecada dos outros lá ensinava, você não aprende nada. Aí você falava, gente, um Zé Mané desse aí falando desse assunto, e o professor que é doutor no assunto sentado. Tá certo isso não? Não lembro de nada. Mas aquilo que eu tive que ir lá na frente ensinar, sei até hoje, nunca mais esqueço. O que você ensina, você nunca mais esquece para os outros. Mas aqui está, queridos, o papel da memória. A gente tem que ajudar a nossa memória. E uma boa prática espiritual é ouvir e ler, grifar, escrever. Você vai de 10% para quase 30% nesse ato. E isso não é fazer da igreja, não é fazer da palavra de Deus, não é fazer da oração uma escolinha. Não é fazer escolinha. É fazer momento de encontro, furar na rocha, porque pessoas passam a vida ouvindo um padre, vindo à igreja, e quando elas têm ocasião de viver, não sabem o que fazer, porque nunca furaram o assunto. Tem que furar o assunto. E está aqui então a importância da nossa oração pessoal. Rezar sozinho. Com o consentimento da razão, o obséquio da razão a Deus, é isso que a gente chama de fé. Então eu vou rezar para concordar com Deus. E tem assunto que eu não concordo. Tem assunto que eu discordo. Eu preciso furar esse assunto e achar a água lá embaixo da concordância. Do eis-me aqui, Senhor. Do amém, eu creio. Senão a gente fica rasinho e a vida vai cair na nossa cabeça. Então agora sim, né? Ergue a mão para eu ver. Quem quer muito, graças a Deus, furar na rocha. Fica com a mão levantada quem quer que a casa um dia caia na cabeça. Nem eu. Não, ninguém quer, né? Deus o livre. Vamos ficar em pé? Momento das nossas preces. Fala assim comigo, ainda bem que eu vim. Fala, ainda bem que eu acordei. Nesse tempo esquisito. Né, gente? É 7:30 da noite, tá de dia, um calor. Flamengo campeão.